vem abrir o nosso entendimento. É a coisa mais importante que alguém pode ter. É o entendimento aberto para entender a verdade, Senhor. Assim faça isso, Senhor. Abra o nosso entendimento, clareie a verdade da Tua palavra para nós. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Então vamos à palavra de hoje, né? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler versículos 16 a 26. Gálatas 5, 16 a 26. Vou ler. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Preste bastante atenção, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Repare bem, ele não está dizendo que não vai ser salvo, ele está dizendo que não vamos herdar o reino de Deus. Preste atenção nisso. Mas o fruto do Espírito é, de quem é o fruto? Meu ou do Espírito? Do Espírito. Não é meu, é dele. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Muito bem, a semana passada nós falamos versículo 13 desse mesmo capítulo. Vamos ler. Ele disse, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis de liberdade para dar ocasião à carne, antes sede servos uns dos outros. Então, o que ele disse? E nós dissemos a semana passada, que nós somos libertos de todas as coisas. Cristo nos libertou do império das trevas, Cristo quitou a nossa dívida, as nossas transgressões, nos libertou e nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos libertou do Velho Testamento todo. Cristo nos libertou de tudo, Ele nos fez verdadeiramente livres. E a salvação não se perde. A pessoa tem a maior dificuldade de entender que a salvação não se perde. Então ele falou, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não useis dessa liberdade que você tem para dar ocasião à carne. O que ele está dizendo? Que agora a nossa verdadeira batalha, agora que nós somos livres. Paulo dizia, tudo me é lícito. De onde vem a palavra lícito? Vem de licença. Tudo, eu tenho licença para tudo, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo? Que nós somos livres, tudo é lícito, mas nem tudo convém e nem tudo edifica. Então, esse versículo que nós lemos, versículo 13, Paulo fala, não use da sua liberdade, a liberdade que o Evangelho te deu, para você dar ocasião à carne. Então nós precisamos entender muito bem
o que Paulo tem em mente quando ele fala carne. Quando ele fala carne, é essa natureza humana, carnal que nós temos, essa natureza caída que nós temos. Então, hoje nós lemos sobre as obras da carne, mas vamos recapitular um pouquinho, lá em Gênesis, vamos lá, Gênesis, para entender, capítulo 3, Deus havia dado uma ordem a Adão, no capítulo 2, que ele podia comer de todos os frutos, porém do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer, está ali no versículo 17 do capítulo 2, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus diz que se eles comessem, eles iriam morrer, né? Então no capítulo 3, versículo 6, nós vemos, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu, até aí. Só que eles continuaram vivos, é isso que eu quero que você entenda. Mas eles morreram onde? Eles morreram no espírito. O homem, ele possui 3 partes, é a tricotomia. Vamos lá para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, para você entender isso. Só recapitulando, eu sei que você já sabe bem isso, mas 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, apresenta a tricotomia do homem. Então o homem possui essas 3 partes. Estou falando de uma forma bem simples. Versículo 23, 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Agora olha como Paulo divide a coisa certinha. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como Paulo define e descreve o homem? De dentro para fora, ele diz espírito, alma e corpo. Com meu espírito, é ali que está a imagem e semelhança de Deus. Lá no meu espírito eu tenho a imagem e a semelhança de Deus. É no meu espírito que eu consigo captar o mundo invisível, o mundo sobrenatural, consigo entender o mundo sobrenatural. Quando Jesus falou dos verdadeiros adoradores, ele disse: os verdadeiros adoradores o Pai procura para que adorem Ele como? Com a alma ou com o corpo? Nenhum dos dois. Adorem Ele em espírito, nessa parte profunda. Então, a verdadeira adoração não é mexer braço, mexer perna. Adoração, você pode adorar a Deus que nem uma pedra, dura assim, ó. Porque a adoração não exige movimento da carne. É uma coisa que acontece lá no teu espírito. Então o Pai procura os verdadeiros adoradores para adorá-lo em espírito e em verdade. Por que ele fala procura? Porque na velha aliança não havia aquela adoração no templo, aquela coisa toda. Aquilo não era verdadeira oração. Na velha aliança ninguém nascia de novo, ninguém tinha o novo espírito. Era tudo morto espiritualmente. A lei não deu vida no espírito de ninguém. Então tudo aquilo foi muito bonito, mas o Pai ali em Jesus dizendo, procura, se procura, porque não estava achando. O que ele falou para a mulher samaritana? Vocês adoram o que vocês não conhecem. Qual a visão de adoração que ela tinha? Ou vai lá no monte, onde Jacó adorava, ou vai lá no templo. Jesus falou, vocês adoram o que vocês não conhecem. Vai chegar a hora, e já chegou, que não é mais monte nem templo. Os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus como em espírito e em verdade. Então no espírito do homem, presta atenção, esse espírito do homem é a coisa mais preciosa que existe. É ali que o homem traz a semelhança de Deus, e é ali que eu entro em contato com o mundo invisível de Deus. O mundo visível, sobrenatural, ele é captado pelo espírito, nada mais. Emoção não serve para isso.
E eu tenho a minha alma é meu mundo emocional, eu sinto um monte de coisa, eu penso um monte de coisas, eu tenho vontade, eu tenho, né? Meu mundo emocional. E tem o meu corpo que tem os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Meu corpo é preparadíssimo para o mundo material, ele capta informações do mundo material, ele vê, ele ouve, ele prova, ele tateia, ele sente, ele cheira e vai dando informações do mundo material, mas meu corpo não serve para nada na questão do mundo invisível. Minha alma se emociona, fala, ela raciocina, ela tem um HD que vai guardando informações, mas minha alma é muito boa para essa vida. No mundo espiritual, a minha alma não consegue captar o mundo invisível, só o meu espírito. Está bem claro isso, queridos? Então nós temos essas 3 partes. Há quem fala da dicotomia, fala que alma e espírito é a mesma coisa, mas Paulo dividiu, está dividido, né? Então quando o homem pecou, ele morreu. Morreu aonde? Aquela imagem e semelhança de Deus lá no espírito, aquilo morre. O homem morre por dentro, apagou a lâmpada. O homem perdeu o contato com o mundo invisível de Deus, com a dimensão celestial, com o mundo sobrenatural. Ele morre lá. A alma do homem passa um processo de destruição, né? Adão foi feito o quê? Alma vivente. A alma do homem, que é mente, vontade e emoções, ela é destruída. A coisa vem de dentro para fora, espírito executado, a alma destruída, e o corpo passa a ser um corpo destruído também. Pode ver que o homem morre, o corpo vai morrer, ele vive alguns anos e vai morrer. Então o homem foi destruído, espírito, alma e corpo, um grande vazio, trevas onde está o espírito, brotaram dentro do coração do homem. Pode ver que quando Deus apareceu, Adão conversava com Deus na viração do dia, não tinha medo de nada. Quando Deus apareceu, Adão se escondeu, se cobriu, ficou escondidinho com medo, ele já estava totalmente estranho, Adão, totalmente mudado. Então ele morreu por dentro, foi destruído, perdeu o contato com o mundo sobrenatural. A alma, o mundo mental e emocional dele foi destruído. E o corpo se tornou o corpo da morte. Então o corpo passou a ser o senhor do homem. A alma ficou sujeita aos prazeres do corpo, aos sentimentos do corpo. E o corpo passou a ser o governante da vida do homem. Mas só que essa alma e o corpo são destruídos. Então o homem foi destruído. O homem brotou dentro dele um mundo emocional totalmente atrapalhado. Deus não criou as angústias, as depressões, os medos, as tristezas, os traumas, mas o homem tem tudo isso nele. De onde vem? Por causa deste pecado, o homem foi destruído de dentro para fora. Então a raça humana, o primeiro casal, já expliquei isso 1000 vezes, ele foi destruído, o vírus entrou nele. Eles perderam a glória de Deus, eles se tornaram pecadores, estragados. É que nem um motor de carro fundido, não produz mais. É que nem um aparelho de TV que queimou, não tem mais imagem, ficou no escuro, não produz mais nada. Ele foi destruído. Então o mundo emocional do homem foi destruído. O corpo se chama corpo do pecado. E isso que se tornou a natureza carnal do homem, esse homem doente, contaminado, estragado. O primeiro casal se estragou e gerou a raça humana toda que veio deles. Todos nasceram estragados. Entende isso ou não? Todos nasceram contaminados, mortos, como o primeiro casal. O que aconteceu com o primeiro casal, ele passou para toda a raça humana, a mesma morte, a mesma destruição, a mesma depravação, a mesma contaminação. Toda a raça humana vem do primeiro casal e nasceu totalmente estragada. Eu tenho que entender isso. E o homem se tornou o quê? Destruído, e a Bíblia diz que ele se tornou carne, ou seja, dominado por essa natureza destruída, que é totalmente contrário a Deus. Você pode ver que o homem, que era para desenvolver-se no espírito e penetrar no mundo invisível, o homem, um ser maravilhoso, ele teria a capacidade de viver no mundo material e ao mesmo tempo no mundo sobrenatural. Ele foi feito para viver em 2 dimensões, dimensão física, o planeta onde ele morava,
e também dimensão espiritual, sem barreira nenhuma. Agora o espiritual foi destruído, a carne destruída, o homem se tornou um ser escravo da matéria, voltado para fora, dominado pelos sentimentos do corpo. Você vive só para obedecer ao teu corpo. Ele virou isso, estragado. Então toda a raça humana, criancinha que nasce, você não ensina ela a mentir, nem ficar nervosa, nem dar tapa na cara da mãe. Ela já nasce, aquela coisinha que já vem chorando, já vem cobrando um monte de coisa. Daqui a pouco já está mentindo, chantageando, nervosa, egoísta. Já vem, a víborazinha já vem toda atrapalhada, não vem? Vem ou não vem? Aquela criancinha bonitinha, daqui a pouco mente, ninguém ensinou ela a mentir, daqui a pouco está nervosa, egoísta, briga com a outra, nossa. E a víborazinha vai crescendo e vira víborazona. Grandão, né? Piora. Está bem claro, isso aí é natureza terrena. Então eu tenho que entender, aquilo que o homem se tornou, ele se tornou carnal, totalmente contrário a Deus. Essa alma caída e essa carne são opostas a Deus. Isso é a natureza terrena. Todo veneno está aqui. Você pode ver, vamos lá, Gênesis, né? Vamos lá de novo. Volta lá, Gênesis capítulo 6. Você vai ver que no versículo 3, Deus diz, Gênesis 6, 3: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Olha lá o versículo 5. E viu o Senhor a maldade que havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o que Deus está dizendo aqui? A maldade se multiplicou na terra, e aquilo que se passa nessa alma, nessa carne do homem, é o desígnio do coração deles, é um desígnio voltado para o mal, é continuamente, não para, é contínuo, uma coisa continuamente má e ruim, né? Aí você vai ver, versículo 11 desse capítulo 6 agora. Versículo, e a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho. Então, como estava a terra? Corrompida aos olhos de Deus. Essa raça de homens aqui já haviam se multiplicado, estava tudo corrompido, cheio de violência. Todo ser vivente, essa coisa chamada pecado atingiu até os animais. Tudo morre. Estava tudo corrompido, e Deus viu que estava um caos ali. Então Deus vai liquidar aquela primeira geração, vai mandar o dilúvio. Você já sabe essa história toda, né? Agora olha aqui depois, não, vamos lá para a nova aliança, vamos lá. Você está entendendo? Então essa natureza carnal é uma coisa que todos nós possuímos, o homem possui. E toda a raça humana é uma raça estragada. Se o crente não entender isso, eu não vou sair daqui, vou ficar aqui, estou quase saindo, mas não saio, Walter. Se o crente não entender que ele tem um corpo contrário a Deus, essa natureza carnal, uma coisa contrária a Deus, essas emoções que ele tem, o maior engano que as pessoas têm é um mundo emocional, é uma coisa tão falsa, tão enganosa, as pessoas confiam tanto nas suas emoções, é uma coisa tão enganosa, e todos são corrompidos. Está claro isso? Sim ou não? Está bem definido isso na tua mente, no teu coração? Todos são. E então preciso ter bastante clareza sobre isso e entender. Agora vamos lá para aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 7. Vamos lá, Romanos capítulo 7. Então Paulo ele mostra um quadro aqui da carne e da luta que cada um de nós travamos, bem claro e distinto, fácil de entender aqui, para quem nasceu de novo. Olha o versículo 14, ele começa daí em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então a lei, que lei que ele está dizendo? A lei de Moisés, ela é dada para quem é perfeito, espiritual.
Mas a lei de Moisés não serve para nós, porque nós não somos perfeitos e espirituais. Nós estamos presos a um corpo de carne. A lei fala não cobiça, mas essa carne cobiça. A lei fala para não mentir, mas essa carne mente. Ela não consegue cumprir. A lei era espiritual, por isso o único que cumpriu foi Jesus. Por quê? Porque ele era perfeito, conseguiu cumprir a lei, mas nós não conseguimos. Então Paulo fala: bem sabemos que a lei é espiritual, mas olha, Paulo era nascido do alto, era nascido de novo? Já era salvo, olha o que ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carne, essa natureza caída lá, vendido à escravidão do pecado. Então o que Paulo está dizendo? Eu estou vendido à escravidão do pecado, eu estou vendido a uma situação tão destruída, tão estragada, eu não tenho controle sobre ela, eu estou vendido a ela, estou dominado por ela. Ela tem reinado na minha vida, essa coisa tem reinado, eu estou vendido a isso e não tenho forças para sair disso. E aí ele vai descrevendo, olha lá: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Então Paulo não compreende o próprio modo de agir. Então olha, vamos com calma, devagar para ver isso. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então o que Paulo... Olha, eu vou fazer tudo certinho, tudo bonzinho, eu prefiro fazer o que é certo. Mas eu tenho um defeito tão grande, uma natureza tão estranha, que eu acabo fazendo o que eu detesto. Eu me proponho a ser bom, amável, ter paz, tratar todo mundo bem, não me irritar, mas surgem situações que eu me descontrolo, eu não consigo fazer essa coisa boa que eu quero. E quando eu me vejo, eu tenho um programa ruim em mim, que estou fazendo tudo errado que eu não queria fazer. Eu quero tratar a pessoa com paciência, com amor, respeitar, mas de repente ela fala uma coisa, aciona a minha carne, e eu distrato ela. Mas eu não queria, eu não compreendo essa coisa, eu quero fazer o bem, mas eu acabo falhando e errando e não paro de errar. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei é bom. Então a lei está com a razão. A lei está dizendo que despertou em mim todo tipo de pecado. A lei está dizendo não cobiçarás. A lei está mostrando que eu cobiço mesmo. A lei é boa, porém é dada para alguém totalmente errado que não consegue cumprir. Então a lei não serve para mim, eu não consigo cumprir. Porque se faço o que não quero, consinto com a lei é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Mas não era o Paulo que fazia com o corpo dele? Por que ele fala que não é ele? Porque ele é o homem interior, o espírito, nascido de novo. O que Jesus disse para Nicodemo? Nicodemo, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que não nasceu da água, que é a palavra, e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasceu da carne é carne, mas quem foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu do Espírito, é Espírito. Então agora que você é salvo, você é Espírito. Então você, quando Deus olha para você, quem Ele vê o seu homem interior, seu Espírito. Esse é o verdadeiro Filho de Deus, liberto, que não pode ser tocado pelo mal, salvo, que nunca vai perder a salvação, herdeiro de Deus, justificado. Mas a tua carne não presta para nada. O que Jesus Cristo disse em João 6,63? Já lemos isso. A carne para nada aproveita. Para nada aproveita. Ela não serve para nada, ela é uma coisa inútil. Então Paulo fala, quem faz isso já não sou eu. Mas tem uma coisa que habita em mim, na minha natureza carnal, chama-se pecado. É esse estrago que aconteceu com Adão lá que passou para mim. Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então você tem que entender, nós somos inúteis, incapazes de fazer o que Deus quer.
Nós não conseguimos agradar a Deus, por isso que o homem é salvo por graça, não por obras. Porque uma carne defeituosa dessa, fazendo um monte de coisa religiosa, eles acham que vão ser salvos por isso. Isso aí não tem poder, a fonte é carne, não tem poder de salvar nada. Entende isso ou não? Então, o homem interior é o verdadeiro Filho de Deus, o salvo, nascido do alto. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito Santo é um espírito. Nós somos espírito. Está bem claro isso? Então, olha o que Paulo fala no versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então, na tua carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu quero fazer o bem com o meu homem interior, eu quero fazer o bem, mas eu estou preso numa natureza programada para não fazer o bem, para fazer o mal. Eu não consigo efetuar o bem. Entende isso ou não? Então eu quero fazer o bem, olha lá, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Porque, Paulo, não é você, mas não é a tua carne que faz, sim, mas eu já não sou a minha carne, eu sou o Espírito. E sim o pecado que habita em mim. Então tem essa coisa chamada pecado que habita em nós, nessa nossa carne. Essa carne é programada para o mal, essa carne nunca vai ser santa, ela nunca vai fazer coisas que agradam a Deus, ela é oposição ao mundo espiritual, às coisas de Deus o tempo todo. Você está carregando um defunto contrário às coisas de Deus, programado para o mal. Essa é a sua natureza terrena. Versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, eu faço isso. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, vamos nos desarmar, nós somos defeituosos. Nós falhamos, nós erramos todos os dias, nós perdemos a paciência todos os dias, nós julgamos as pessoas todos os dias, nós falamos mal dos outros, não é uma inquietação, no nosso relacionamento é um atrito em muitas coisas, é um desassossego, não tem paz, porque o pecado habita nessa carne. Então não adianta eu pegar essa carne e pôr lá um paletó e gravata, aparecer assim na igreja, que nem um santinho, né? A carne só está vestida de paletó e gravata, porque ela vai se manifestar, não tem como. Entende? Por isso que esse legalismo todo, não pode isso, não pode aquilo, não pode, é proibir a carne de se manifestar, mas ela vai se manifestar, ela não consegue não fazer, ela não consegue não ser carne. Entende? Então todo esse negócio de roupa, de aparência posta, esse legalismo imposto na igreja, te proibido um monte de coisa, é tudo uma farsa, porque fora todo mundo perde a paciência e erra, todo mundo. Então a pessoa é santa só ali dentro, saiu dali, vai ver se o marido não se irrita com a esposa não se irrita com o marido, a menininha que veio, cantou aqui na frente, que é santinha em casa, desobedece ao pai, e vai ter quebra-pau em casa, bate boca e fala alto, é tudo igual, meus irmãos. Sim ou não? Tudo igual. Por quê? O pecado habita em mim. Então, versículo 21, ao querer fazer o bem, encontro uma lei, a lei de que o mal reside em mim, está habitando na minha carne. Agora ele fala lá, porque no tocante ao homem interior, lá no meu homem interior, no meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei, que guerreia contra a lei da minha mente, guerreia contra a lei do meu espírito. Ela é contrária, a minha carne é contrária ao meu espírito. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então nós temos duas naturezas. Quais são? Uma natureza terrena, carnal. Nós temos uma natureza espiritual. E elas vivem em conflito o tempo todo. Elas vivem em conflito o tempo todo. Aonde é que eu nasci de novo? Nasci de novo lá no meu espírito, sou salvo.
Na minha mente eu tenho prazer na lei de Deus, gosto de adorar a Deus, quero ser perfeito, quero fazer tudo certinho, tenho uma sede de fazer certo, de fazer tudo como Deus quer. Mas quando eu me programo para fazer conforme meu espírito quer, eu estou vestido de uma carne imprópria que faz tudo errado e nega tudo que eu quero fazer de bom. Aí Paulo fala, olha, vamos ler de novo o versículo de número 22, porque no tocante ao homem interior, então existe um homem interior, onde eu nasci de novo, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei do meu homem interior, lá na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo dá um grito, miserável, desventurado homem que eu sou, olha que ser estranho que eu sou, olha que ser estranho que eu sou, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desse corpo da morte? Eu quero sair do corpo. Quem vai me livrar desse corpo da morte? Eu quero sair de dentro, esse homem interior sair. Quem vai me livrar do corpo da morte? Que miséria que eu, miserável homem que sou. Aí ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, com o meu espírito, eu sou escravo da lei de Deus, graças, mas segundo a carne eu continuo escravizado por essa lei chamada lei do pecado. Está claro isso, queridos? Então existe um conflito dentro de nós. Nós não somos boas coisas. No Espírito nós fomos aperfeiçoados, somos perfeitos no Espírito. Mas esse Espírito habita num invólucro de carne totalmente programado para fazer coisa errada. Então o homem não pode salvar-se a si mesmo, ele não consegue manter a sua salvação, ele não consegue com a carne produzir um fruto verdadeiro de salvação, ele não consegue com esse homem exterior, essa carne, fazer alguma obra boa que lhe dê salvação. Por isso que nós somos salvos pela graça, não vem de nós, é um dom de Deus, e nós somos salvos pela graça, e as pessoas pensam que agora Deus vai usar a carne para manter a salvação. Não consegue manter a salvação, nenhum homem consegue manter a salvação, está preso a uma natureza maligna, uma natureza defeituosa, programada para o mal, e não consegue manter a salvação. Por isso que a salvação não se perde, ele salva e nos mantém salvo para sempre, porque ele sabe que nós somos incapazes de manter-nos salvo. Está claro isso? Quem não entendeu isso, não entende o Evangelho e a graça de Deus. E o que compete a nós agora? O que compete a nós agora? Vamos ler, eu vou pular alguma coisa aqui, Colossenses capítulo 3, vamos lá, para depois nós voltamos para Gálatas, Colossenses 3. Então Paulo fala que essa é a nossa grande luta, versículo 5, a nossa grande luta é isso aqui, Colossenses 3:5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Agora ele vai mostrar o que é a natureza terrena, olha lá. Isso aqui não são demônios, isso aqui é o que a carne produz, é a carne, não é diabo. Mas nesse falso evangelho, tudo que a carne produz virou demônio, viraram nomes de demônio. Então aqui está, primeira coisa, fazer morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, o que eles vão falar? É o demônio da prostituição. Então se a pessoa se prostituiu, não foi a carne dela, não foi ela, veio um demônio que veio nela e levou ela a se prostituir, não foi a carne dela. Vocês estão entendendo ou não? Então ele diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Qual? Olha lá, olha o que a carne produz: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Olha lá, avareza, amor ao dinheiro, que é idolatria. Aí ele fala, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não somos mais filhos da desobediência, nós já somos de Deus. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, vocês viviam nela. Agora porém despojai-vos igualmente de tudo isso, olha lá, ira, indignação, maldade, maledicência. Olha lá, ira, indignação, maldade, né? Maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais mais uns aos outros.
uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão e circuncisão, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia. E aí ele vai. E aí ele vai, né? Então, o que nós temos que fazer? Essa é a nossa batalha pelo homem interior. Eu tenho que ir fazendo morrer a minha natureza terrena. E é uma coisa dificílima, porque essa natureza terrena, ela é expressiva, ela é forte, ela se manifesta todo dia. Eu vou me dormir com ela, acordo com ela, entende? Eu não desgrudo dela, eu estou 24 horas grudado nela e ela se manifestando em mim. Então qual é a nossa grande batalha? Cristo me libertou, não perco a salvação, sou livre de tudo, mas não deis ocasião à carne, fazei morrer a vossa natureza terrena. Pelo homem interior eu tenho que ir crescendo no meu espírito, e de dentro para fora ir subjugando a carne, levando ela à morte e secando as manifestações dela. Você entende? É difícil isso? Muito. É ou não é? É uma vida toda de aprendizado para você se tornando uma pessoa calma, mansa, compreensiva, amorosa, entende? Menos egoísta. É uma vida toda para você ter pequenos sinaizinhos desta vida gloriosa. Entende o que ele diz? Vamos para Romanos 8 agora? Romanos 8 agora, vamos lá. O que Paulo está dizendo em Romanos 8? Vamos ler a partir do versículo de número 5. Depois que ele fala que não há mais condenação, ele mostra no capítulo 7 a natureza caída, fala: agora nós estamos em Cristo, não há condenação, mesmo tendo essa natureza carnal, você foi absolvido, perdoado, não há mais condenação para você. Depois, a partir do versículo 5, ele vai dizendo: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então tem duas inclinações. Se eu me inclinar para a carne, eu vou cogitar das coisas da carne. Se eu me inclinar para o Espírito, então eu vou cogitar das coisas do Espírito. Então, depende da inclinação, é o lado que eu vou, ou para o Espírito ou para a carne. São duas inclinações. Aí ele vai dizendo: porque o pendor da carne dá para a morte. Ele não está dizendo que a pessoa vai perder a salvação. Se eu pender para a carne, toda a morte que a carne produz vai se manifestar. Se eu pender para a carne, eu vou ter morte no relacionamento com a esposa, morte no relacionamento com o marido, morte num monte de áreas da minha vida, porque a carne produz a morte. Não é morte espiritual que a pessoa perdeu a salvação. Se eu pender para a carne, eu vou ter uma vida tão defeituosa, morta em tanta coisa, em relacionamento com as pessoas, entende? É morte. Mas se eu pender para o Espírito, é vida, né? Ele vai dizendo, versículo 7: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Então, aqueles que estão na carne, pendem para a carne, ele não está dizendo que perde a salvação, que Deus vai rejeitar a pessoa, que Deus vai pesar a mão, que Deus vai castigar. Ele está dizendo: se eu pender para a carne, tudo que eu fizer na carne, eu não vou conseguir agradar a Deus, que eu estou pendendo para a carne está me dominando, eu estou vivendo assim, então não consigo agradar a Deus. Imagine alguém que está nessa carnaça toda, vem com o envelopinho, está aqui, vou te encostar na parede, o senhor é ou não é, dá um dinheiro lá. Vocês estão entendendo? Não pode agradar a Deus, não pode agradar a Deus. Ele vai dizendo, vou ler de novo: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 12: assim, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne.
Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Perde a salvação, é isso que ele está dizendo? Por que ele está dizendo, se eu viver segundo a carne, eu vou caminhar para a morte? Porque eu vou plantar toda essa coisa errada da carne. Então estou caminhando para a morte. Tudo que a carne produz é morte. Se tratando da vida espiritual, é a briga, a ira, a discórdia, a dissensão, a raiva, os desejos malignos. Se eu viver para a carne, eu estou praticando tudo isso, eu estou caminhando para a morte. Tudo isso são coisas que matam, eu não agrado a Deus. Ele não está dizendo que você está perdendo a salvação e indo para o inferno. Está dizendo que você está caminhando para a morte. Tudo isso vai te trazer morte no seu relacionamento, em todas as áreas da sua vida, é morte. Continua, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, o que vai acontecer? Então vou ter vida, eu vou viver, está claro isso aí? Sim ou não? Agora vamos lá onde nós começamos, Gálatas capítulo 5, né? Então ele vai mostrar aqui, Paulo mostra aqui a grande batalha das duas naturezas. Olha o que ele diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então o que é andar no Espírito? Quanto mais eu andar pelo meu homem interior, lá pelo Espírito, entende isso ou não? Então eu não vou satisfazer a concupiscência da carne, eu não vou satisfazer. Então a grande lição agora que nós somos crentes, não é, ó Deus, eu só quero vitória. Vitória para Deus é o quanto você anda no Espírito e não satisfaz as coisas da carne, não alimenta as coisas da carne. Para o homem, vitória, eu quero vencer isso, eu quero comprar aquilo e tal, mas na cabeça de Deus a vitória que você precisa ter é você andar no Espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. Ele vai mostrar, porque a carne milita contra o Espírito. Olha, existe uma guerra de um com o outro, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, são opostos entre si. Para aí. Então, pastor, quer dizer que a grande batalha está em mim mesmo, está em você mesmo, porque você tem duas naturezas, uma carnal, que é contra Deus, que é contrária à lei de Deus, que é contrária à sua vida espiritual. Ela gosta das coisas erradas, ela se opõe a andar no Espírito. É como se você fosse duas pessoas, o bem está em uma e o mal está em outra. Entende isso ou não? Então ela se opõe, ela é contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Vou ler o versículo de novo. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. São opostos, são duas coisas opostas, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então é uma guerra, essa sua natureza. Repare bem, essa natureza carnal não gosta das coisas do Espírito. E as coisas do Espírito não gostam dessa natureza carnal. Então você vive num conflito dentro de você aí, né? É um conflito que todos nós vivemos. Como é horrível você perder a paciência. Fala a verdade. Como é horrível você ficar irado. Que coisa horrível, que monstro é esse? Como é horrível mentir. Hã? Mas a gente mente. Não mente? Hã? Como é horrível ter raiva de alguém, ter ódio, ter vingança. Me paga, me deu um tapa, eu vou dar 5, vai me pagar. Como é horrível os desejos malignos que vêm na cabeça, desejos malignos ligados à vida íntima, à vida sexual. É um monstro que está ali. Só que tudo isso, tudo camufladinho ali dentro, né? Hã? Não é um monstro isso aí? E é tudo contra o Espírito, tudo contra o Espírito. É um monstro isso aí. Para estar agarrado nessa carne aqui. E fizeram de tudo isso da carne demônios, você entende? Por isso que os cultos de libertação, as pessoas não entendem nada disso, os cultos de libertação enchem. Por quê? Está cheio de homens lá que foram tentados durante a semana, está cheio de jovens que foram tentados, está cheio de moças que passaram um caos porque não conhecem que é obra da carne, então se acham totalmente endemoniados, cheios de demônio e de tentação o tempo todo. Aí elas vão lá para... de novo caiu essa água aqui, não faz mal. Ô Lúcia, de novo. Então eles vão lá para quê?
para tentar se libertar. Eles não sabem que é obra de carne, eles querem se libertar dessas coisas. Porque eles acham que estão cheios de demônio na mente. O jovem é tentado olhar para outra jovem. Ai meu Deus, o diabo está vencido. Eles vivem numa batalha espiritual que eles nem sabem. Então eles vão lá num culto de libertação e vai falar demônio da prostituição, demônio do vício, demônio disso, demônio da ira, demônio vai saindo, é assim mesmo, é isso mesmo, os diabos, é isso mesmo. Eles vivem uma vida endiabrada e não é demônio, é a própria carne deles. Entende não? Uma coisa contra outra, uma coisa contra outra, uma coisa contra outra. As duas naturezas, uma natureza celestial de Deus, a natureza de Deus está em nós, e uma natureza carnal que se opõe, são opostos entre si. Então a gente precisa compreender. Quando a gente se compreende defeituoso, a gente vai compreender os defeitos dos outros. É mais fácil se relacionar com os outros e compreender que eu estou lidando com defeituoso como eu. Agora a carne quer julgar lá, faz isso, faz aquilo, daqui a pouco está você fazendo a mesma coisa e não se condena. Não é assim que a carne faz? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. São opostos entre si. Para que não façais o que, porventura, que seja do vosso querer. Olha o que ele diz. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Então, guiados pelo espírito, eu não estou mais sob a lei. Agora ele vai dizer sobre as obras da carne. Olha aqui, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são, ele vai falar as mesmas coisas, olha aqui: prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Então quer dizer que esse negócio de adorar imagens, idolatria, a carne se apega, ela produz idolatria. Entende? Ela gosta de imagens, ela gosta de ídolos, a carne gosta de ídolos. Não é um demônio que está ali, é a carne mesmo lá. Idolatria, feitiçarias, a carne produz feitiçaria. Então você vê cultos que se fazem na igreja evangélica que é um culto de feitiçaria, só se fala em demônio, só estrebuchar. E muitas igrejas pentecostais que falam que é dom, que roda, não passa de feitiçaria da carne, não tem nada do Espírito Santo, nada de poder, é feitiçaria da carne. A carne produz essas coisas. Não é demônio, é feitiçaria da carne. Vocês entendem ou não? Meu Deus, isso é de estremecer. Quando a gente entende isso, às vezes você vê certos ajuntamentos que se fala que é para Jesus, você vê só carne. Eles condenam o carnaval. Olha lá, estão tudo dançando no carnaval, vão tudo para o inferno. Aí você vê um culto que eles fazem, carne pura, parece macumba. Pior que o cara, aqueles são ignorantes, esses com a Bíblia na mão não sabem o que é isso. Então vamos ler de novo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Olha aqui, inimizades. Você percebe que a carne tem uma tendência para criar inimizade, nem com a cara de alguém? Tudo, criar uma inimizade, às vezes uma família inteira, tudo com inimizade um com o outro. Tudo carne, é a carne de cada um. E briga e se fala mal. Se tem uma herança, então ninguém quer assinar. É uma encrenca, é um problema, é uma inimizade, é uma divisão, né? Tem famílias inteiras que vivem nessas iras, essas discórdias. Olha lá, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, as invejas, né? Bebedices. Quando eu falo bebedice, a pessoa só pensa assim: bebida alcoólica, né? Não. Olha lá depois da bebedice: glutonaria, né? Come. É gostoso comer, hein? Fala a verdade. É gostoso comer, né? Então a gente bebe. Para nós é Coca-Cola. Bebe 2 litros de Coca-Cola, come 30 pizza. É obra da carne. Parece que é uma obra da carne e é gostosa comer essas coisas. Fala, Carlos, fala.
para quem entende isso, o que o Carlos falou, para sair gravado. Então quer dizer que o diabo não tem nada a ver com isso? Não. Mas no falso evangelho, tudo isso é diabo, não é a carne. Vocês estão entendendo ou não? Tudo isso é diabo, e a Bíblia não diz que é diabo. A Bíblia diz que é a tua carne, a tua natureza é assim. Então se estão quebrando o pau lá do demônio, está amarrado. Não, é a carne deles mesmos. Vocês estão vendo como a carne é uma coisa maligna, extremamente maligna. Está aqui a nossa natureza. É só você olhar para trás, ver cada coisa monstruosa que você fez, que você falou, que você pensou. Não, você mesmo, e eu também, que se passou na mente. Fala a verdade. Nós somos tudo crentes, somos salvos, não vamos perder a salvação, não. Perdoados, justificados, porém essa carne é um veneno. É um veneno, né? É ou não é? Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. A pessoa olha assim, fica com inveja que a pessoa tem isso, que o outro tem aquilo. É um invejoso, tem inveja, se sente invejoso. Olha que coisa horrível isso não é demônio da inveja, é a carne mesmo. As bebedices, comer demais, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni. Agora presta atenção nisso. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele não está dizendo que perdeu a salvação, não vai entrar no céu. Significa que eu não consigo herdar as bênçãos de Deus, tudo aquilo que Deus já fez por mim. Eu não consigo herdar isso, a minha carne se opõe. Não é nada de perder a salvação. Eu não entro na plenitude do reino de Deus que já foi implantado no nosso espírito. É por isso que nós fracassamos na fé. É por isso que muitas coisas extraordinárias não acontecem na nossa vida, porque a carne impede, a gente está preso, a gente não herda aquilo que realmente já foi dado para nós. Não é que Deus está falhando, ou Ele está me cobrando alguma coisa, a minha carne se opõe. Você acredita que Deus cura? Não cura? E olha a dificuldade, eu não estou falando esses falsos milagres da televisão, isso aí não me interessa. Olha a dificuldade que nós temos para acreditar numa cura e ser curado instantaneamente. Temos ou não temos? Fala a verdade. Porque a carne se opõe, a carne não é contrária, a carne é temerosa, a carne não confia, a carne é contra tudo isso aí. Então a gente não herda enormes bênçãos que Deus já nos deu, a gente não herda isso. Não é perder a salvação, não é nada disso que ele está dizendo aqui, é herdar. Só que ele está dizendo para quem é salvo. Vou ler de novo. Versículo 21, invejas, bebediços, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora, presta atenção. Mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito é meu. Não é meu. Esse fruto não sou eu que produz. É o Espírito Santo. Então, Ele é que vai produzir em mim. Eu não tenho capacidade de produzir esse fruto do Espírito que está aqui. Mas o fruto do Espírito é amor. Nós temos facilidade para amar? Não, a nossa carne quer odiar. Nós temos uma enorme dificuldade de amar. Então, o fruto do Espírito Santo, que habita em mim, que quer externar isso em mim, que encontra esse véu enorme da minha carne contrário, destruído, entende? Encontra isso em mim. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, né? Amor, alegria, paz. Agora com o nosso próximo, olha lá com o nosso próximo. Longanimidade, benignidade, bondade, né? Nós não somos difíceis de ser longânimo com uma pessoa, ser bondoso, né? Longânimo, bondoso com uma pessoa. Longanimidade, ser benigno. Nós temos uma enorme dificuldade. A nossa natureza não quer ser longânimo com ninguém, quer brigar logo, não quer ser benigno com ninguém. Quer? Não quer. É o fruto do Espírito. Não sou eu que produzo isso na marra, é Ele que vai encontrando espaço em mim e vai produzindo. Vou ler de novo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fala a verdade, a pessoa está gorda, uma balofa, né? Preciso emagrecer, eu preciso parar de comer, eu preciso ter domínio sobre isso. Aí ela e come tudo de novo, não come. Precisa tomar um remédio, uma droga para ficar doidona e que tira a fome, não é? Você não consegue ficar sem comer, gente. Aí consegue um mês, aí emagrece, que legal. Uma semana come tudo que não comeu, fica o dobro. Você percebe que não tem controle. Não tem controle sobre isso. Você entende ou não, queridos? Né? É o fruto do Espírito. A dificuldade de ter domínio próprio, de se controlar, ter equilíbrio, não falar como deveria e não falar demais, né? A gente não consegue não falar demais. Consegue? Irmã, eu vou falar uma coisa, não é fofoca, só para te avisar. Fica uma hora falando da vida da outra, aí outra chega assim, olá. O homem é a mesma coisa. Como nós falamos mal, não é? A gente se intromete na vida dos outros que não deveria se intrometer. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, né? E tendo inveja uns dos outros. Então aí está a grande coisa. Aí está a grande coisa. Quanto mais pelo Espírito eu ir mortificando os feitos do corpo, mortificando, aí é que está que você vai enxergar se uma pessoa é espiritual ou não. A pessoa espiritual não é aquela que deixou o cabelo comprido, aquele saião, ou paletó e gravata, que está sempre na igreja, amém, amém, assim, oh glória, oh santo homem de Deus. Não, isso aí não tem nada de espiritualidade. Espiritualidade para Deus é o seguinte: o quanto a tua carne está morta, o quanto o teu Espírito governa a tua vida, o quanto o fruto do Espírito se manifesta de dentro para fora. Isso é espiritualidade. O quanto a carne está crucificada, o quanto a carne está dominada, está domada pelo teu homem interior. Isso é ser espiritual. Entende o que eu estou dizendo ou não? Né? Isso é ser espiritual. Então, essas coisas aqui, tira a máscara de qualquer um. Tira a máscara da santidade de qualquer um. Vocês estão entendendo ou não? Tira a máscara da não pode só na igreja, porque depois fora da igreja, todo mundo faz tudo escondido. Não faz? Na minha igreja não pode usar saia, mas vai sair da igreja, vai usar a calça lá escondido. Vai usar, eu sei que vai. Não vai? Então agora Deus olhando para a igreja, para essa natureza porque essa natureza carnal está na igreja. Como é que Deus pode exigir de quem é assim, olha, anda na linha, senão você vai perder a salvação, se Ele sabe que é impossível para o homem, pelo seu esforço, pela sua obra ser salvo. Por isso que Jesus Cristo veio. Então quem é Jesus Cristo? É Deus que se fez homem, Deus que assumiu um corpo humano, só que o corpo humano dele não nasceu estragado como o nosso, era perfeito. Por isso que o corpo de Maria foi usado só para gestação. O sangue de Maria vai até a placenta, não passa o sangue de Maria da placenta para o sangue do bebê. O sangue da mulher não passa da placenta para o sangue da criança. O sangue da criança é o sangue genética do pai. Entenda isso. Então Jesus não herdou nada dessa nossa natureza caída. Nada de Maria foi transferível para ele. A semente que foi gerada no ventre de Maria é uma semente de Deus. Deus, o sangue que Jesus Cristo tinha era um sangue puro, sangue de Deus.
A carne que Jesus Cristo tinha não era essa carne herdada de Adão, era a carne perfeita. Vocês estão entendendo ou não? Então o homem perfeito, como Adão tinha que ser, apareceu na terra, nasceu, aniquilou, destruiu o diabo, cumpriu a lei, fez tudo perfeitamente e nos libertou. Não tinha um justo sequer na terra que pudesse fazer o que Jesus Cristo fez. Então Deus assume um corpo humano, um corpo que não tinha pecado, um corpo sem corrupção. O primeiro Adão foi vencido pelo diabo lá, o segundo Adão vence o diabo, destrói, aniquila o diabo, cumpre a lei, porque ele era perfeito para cumprir a lei, cumpriu a lei em todos os quesitos. Foi a oferenda que a lei pedia por causa dos pecados, a oferta. Foi o Cordeiro de Deus, foi para a cruz, o justo morreu pelos injustos, o perfeito tomou a imperfeição de todos e liquidou ela na cruz. Aí Deus liquida o Velho Testamento, liquida a lei, que era só para condenar a carne, e salva o homem pela graça. Entende ou não? E mantém o homem salvo, porque o homem nesse corpo de carne, ele não tem condições de manter a sua salvação. Só quem enxergou o que é a carne entende isso. Quem não enxergou vai achar que consegue manter, que é santinho. Mas quem enxergou o que é a carne já desiludiu de ser perfeito como tem que ser. Já sabe que nunca vai ser. Por isso que Deus salva, mantém a salvação, porque Ele não pode, Ele sabendo o corpo que a gente tem, Ele não pode exigir, olha, mantenha a linha, senão você vai perder a salvação, porque Ele sabe que nós somos incapazes de manter a salvação. Então Ele salva e mantém salvo. Está bem claro isso? E nos libertou de tudo. Eu não vou perder a salvação. Agora o que Ele fala para mim? Olha, filho, você está preso numa natureza diabólica aí. Faça morrer isso. Vamos ver, esse é seu caminho. Vença isso, não produza esse fruto, anda no Espírito, leve à morte pouco a pouco essa natureza caída, não cumpra isso, não dê ocasião para a tua carne. E é isso que a gente tem que fazer. Está bem claro isso? Então, só para terminarmos, quanto mais eu entendo a natureza caída, essa natureza carnal, mais eu compreendo a graça de Deus, porque eu me vejo inútil para fazer qualquer coisinha que ajude na obra da cruz para me salvar. Eu vejo que tudo, uma carne ficando sem comer, jejuando, acha que é alguma coisa. Uma carne dando oferta, acha que é alguma coisa. Uma carne que subiu no monte religiosa, acha que é santa e que tem um poder de Deus. A carne tentando ser aquilo que nunca vai ser. Então, quanto mais eu entendo a carne, eu entendo a graça de Deus, que Ele fez tudo que eu não tinha condições de fazer, me deu de graça o que eu nunca poderia ter e me mantém salvo. É aí que vem o verdadeiro louvor. Te adoro, Senhor, te adoro. É aí que vem a verdadeira gratidão. Entendeu isso, queridos? Fala assim, amém.